O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu suas roupas, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não quiser ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse último trecho que a gente acabou de escutar, do finalzinho do Evangelho segundo São João, como uma espécie de recapitulação de todo o Evangelho, a gente encontra aqui tantas ressonâncias com outras passagens, a pesca milagrosa, Jesus ali com o pão e o peixe, lembrando também da multiplicação dos pães e dos peixes, o chamado dos discípulos, esse segue-me, que conclui esse evangelho que a gente escutou, esse trecho que a gente escutou, e tantas outras coisas
os encontros dele com aquelas pessoas, com aqueles discípulos que João enumera no seu evangelho. Aqui fala de Tomé, fala de Natanael, todos aqueles discípulos com quem Jesus faz um encontro pessoal. E tudo isso nos lembra que a experiência de Cristo que a gente tem na igreja não é uma experiência de uma doutrina, de uma teoria, de uma tabela de mandamentos, de uma ideologia, de uma cultura. É, antes de mais nada, o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa, esse encontro com essa pessoa, é um encontro que nos restaura, que nos cura, que nos salva. Geralmente, os que comentam o Evangelho, principalmente o diálogo de Jesus com Pedro, relacionam essas 3 vezes da pergunta sobre o amor com as 3 negações de Pedro, mas elas não estão simplesmente relacionadas com um fato do passado, mas de uma forma especial com uma missão que se abre para o futuro. Jesus revela a Simão, a Pedro, que ele vai seguir os mesmos passos e portanto, que ele vai realizar aquele sonho, aquele projeto que surgiu no coração dele desde o primeiro encontro com Jesus, quando Jesus convidou eles para serem discípulos. Também começou com essa palavra, segue-me. E aqui já não é mais o pescador dos homens, que Jesus prometeu para Pedro no início, mas o pastor das ovelhas de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Então, o que Jesus revela para Pedro é que ele, apesar dos seus pecados, das suas negações, quando ele contou com as próprias forças, quando ele puxou a espada para defender Jesus e não confiou na força de Cristo, apesar de tudo isso, Cristo continua chamando ele, continua preparando o coração dele para essa missão. É interessante a gente perceber como a igreja nos coloca aqui para escutar esse trecho e aquele primeiro dos Atos dos Apóstolos. Pedro, que tinha renegado a Jesus 3 vezes por medo da criada do sumo sacerdote, ele agora não se encontra mais com a criada, mas com o próprio sumo sacerdote, aquele mesmo que enviou Jesus a Pilatos para ser crucificado, e comparece diante do sumo sacerdote para uma prestação de contas. O sumo sacerdote e todo o sinédrio dizem para Pedro, para João: nós tínhamos proibido vocês expressamente de anunciarem o nome de Jesus. E ali a gente encontra um outro Pedro, um Pedro que não treme de medo, que não nega, pelo contrário, que reafirma e diz na frente da autoridade máxima de Israel: nós não vamos obedecer vocês, e sim a Deus, o Deus dos nossos pais. Lembrando que a fidelidade de Israel
é a fidelidade ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, em nome deles, Pedro não se cala, não deixa de anunciar esse encontro que ele teve e levar os outros, levar todas as ovelhas de Cristo para fazerem esse mesmo encontro. Se a gente for perceber, irmãos e irmãs, na nossa vida, nós estamos aqui hoje na igreja, não porque alguém nos forçou, espero que não seja esse o caso de ninguém. Como me dizia uma senhora, né? Padre, estou muito triste que meus filhos, desde que se tornaram adultos, não pisaram mais na igreja. Quando eles eram crianças, eu levava eles pela orelha para a igreja, né? Por que será que eles nunca mais voltaram, né? Então, a gente espera que aqui não seja o caso de ninguém que tenha sido levado trazido aqui pela orelha, né? para o encontro com o Senhor no dia do Senhor. Mas todos nós estamos aqui porque nós, num determinado momento da vida, fizemos um encontro com Cristo. Um encontro misterioso, que alguns conseguem narrar ele de uma forma muito determinada, muito precisa, outros não. Outros se perguntam, como é que eu vim parar aqui? Mas se você olhar no fundo do teu coração, é porque você fez um encontro com Jesus Cristo. É um encontro que vai além de todas as outras coisas humanas. A gente sabe que nós não estamos aqui por causa de uma instituição religiosa, no seu aspecto, na sua dimensão humana, que é sempre tão decepcionante como instituição. A gente encontra e se entristece tanto com casos de corrupção, com casos de imoralidade, com casos de mediocridade, de respostas que não são capazes de dar, com tantas outras coisas. Mas apesar de tudo, nós estamos aqui porque a gente sabe que além da força e da organização humana, existe o olhar daquele que nos cura, que nos restaura e que nos chama pelo nome e nos convida, segue-me. Esse trecho de São João termina com Pedro curioso a respeito do outro discípulo, que é dado pela tradição como o apóstolo João. Pedro pergunta para Jesus, e esse aqui, o que vai acontecer com ele? E Jesus faz essa frase, se eu quiser que ele fique no mundo até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Quer dizer, não olha para os lados, não olha para a instituição com as suas falhas, com as suas velhas coisas humanas, os desejos de glória, de honra, de dinheiro que existem dentro da igreja. Isso não é notícia, isso é do homem velho. A grande novidade é essa, que Cristo, depois da pior queda possível, estende a mão, te levanta, te olha nos olhos e diz, eu ainda te amo, eu ainda confio em ti, segue-me. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós estamos aqui. Vamos pedir a Ele, no fundo do nosso coração, que a gente possa sempre, ao olhar para a Eucaristia, ao olhar para os sinais da presença de Cristo na igreja, dizer, é o Senhor, cheios de fé, e que, recebendo Ele no nosso coração na Eucaristia, a gente escute de novo esse chamado que nos cura, que nos restaura, que nos convida a seguir os passos dele, o caminho dele, sem medo, porque depois da cruz
vem a ressurreição. Que esse, irmãos e irmãs, seja o desejo do nosso coração nessa Santa Eucaristia que vamos receber.